Eu cumprimento a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus e muito bem-vindos. A presença de vocês aqui muito nos honra. Eu quero dizer para vocês que a nossa palestra, ela usou bastante, eu usei bastante o material do livro chamado A Chama Inextinguível, Descobrindo o Cerne da Reforma, de um autor chamado Michael Reeves, um autor britânico. E esta obra foi publicada aqui no Brasil no ano passado pela editora Monergismo. Então, lembre-se de que a grande parte da palestra, a maior parte das informações, eu extraí desta obra, A Chama Inextinguível, da editora Monergismo. A Reforma Protestante, ela não tratou apenas da questão religiosa, ela teve também implicações políticas, sociais, econômicas, e ela influenciou grandemente as artes também e a educação. Tanto que Lutero passa para a história como educador. Eu, quando estive no Museu de Berlim em 2015, eu vi vários homens muito famosos, as frases de homens famosos, entre elas o Nietzsche. Eu não me lembro qual é o autor da frase, eu tenho tudo isso documentado, fotografado. Nessa viagem eu tirei mais de 4.000 fotos, mas um daqueles famosos ali disse o seguinte: qualquer pessoa que quiser estudar literatura alemã tem que passar por Lutero. É muito importante a influência de Lutero também na área da educação e para a língua alemã. E sem dúvida, Lutero foi o protagonista principal deste movimento. Assim, Lutero nasceu pouco antes da meia-noite do dia 10 de novembro de 1483, numa cidade chamada Eisleben, na Alemanha Central. Ele era filho de Hans e Margaret Lunder. E no dia seguinte, ele foi batizado e recebeu o nome de Martinho, que era o santo do dia. Percebendo a sua inteligência, o pai então começou a fazer planos em relação a Lutero. E o pai queria muito que ele fosse advogado. Queria que ele estudasse direito. E assim, no ano de 1501, o pai o matriculou na Universidade de Erfurt para estudar direito. E a partir dali, Lutero começou a ser chamado de Martinho Lutero, em vez de Martinho Lunder, Martinho Lutero, que era uma forma mais elegante, mais bonita de chamá-lo. Em 1505, ele obteve o grau de mestre em filosofia, continuando seus estudos de direito. E nessa época, Lutero adoeceu gravemente, e a sua recuperação foi muito lenta, sofreu muito nessa época. Um de seus amigos mais próximos morreu de forma trágica, e isso o afetou muito. Mas outro fato mudaria a vida de Lutero. Lutero, quando ele estudava em Erfurt, ele costumava visitar os pais a pé. Ele ia todo fim de semana, ia e voltava. Ia para casa visitar os pais e depois voltava para a universidade. Certa vez ele foi apanhado no meio de uma tempestade, de um temporal, e um raio caiu perto dele. E ele ficou apavorado, com muito medo. Ele então gritou para a santa da sua devoção, que era Santa Ana: Santa Ana, protege-me, e eu me tornarei monge. Foi um voto assim precipitado? Foi, mas era um voto. E porque era um voto, e voto é voto, ele decidiu cumprir o voto, ele não voltou atrás. E aí nós vamos encontrar que no dia 16 de julho, contra a vontade do pai, de 1505, 16 de julho de 1505, ele ingressou no convento dos agostinianos de Erfurt. Os agostinianos, uma ordem que remete a Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, um dos pais da igreja, e que Lutero bebeu muito dessa fonte também. Bom, nós vamos ver uma outra coisa, é que entrar no monastério significava integrar um mundo de regras. Havia regras sobre como e quando ajoelhar-se, regras sobre como andar, como falar, para onde e quando olhar, até isso. Regras sobre como usar os talheres. Nas primeiras horas do dia, os monges deixavam suas pequenas celas e iam às horas canônicas na capela, começando com as matinas no meio da noite, então outra vez às 6 horas da manhã, às 9, ao meio-dia e assim por diante. Em outros momentos a vida era dedicada a escalar a íngreme ladeira para o céu.
Pensava-se que usar roupas de baixo que incomodavam e congelar no vento do inverno eram especialmente agradáveis a Deus. E de vez em quando Lutero não aceitava pão ou água por 3 dias. E só depois de ele começar a pensar na reforma protestante, e ele era magro demais, é que ele começou a ganhar peso. Então, por causa dessa vida, Lutero era muito magro. E só começou a ganhar peso depois que ele entrou, proclamou a reforma, aí ele começou a tomar cerveja. Bom, ele já tomava também, porque era cultural, né? Mas vocês vão ver, por exemplo, as fotos de Lutero, posteriores depois, ele já está bem obeso. Lutero tinha um problema muito sério, ele vivia uma angústia interior muito grande, uma culpa que ele carregava muito grande. Então ele passava muito tempo no confessionário, ele deixava os confessores exaustos, levando até 6 horas para se confessar, para contar os seus pecados mais recentes, né? E teve uma vez que um de seus confessores, aquele com quem ele mais se confessava, chegou a dizer para ele: Lutero, vai, mata alguém e volta para se confessar. Porque era a mesma coisa, eram coisas triviais, mas ele se sentia culpado com aquilo. Em 1507, Lutero foi ordenado sacerdote e celebrou a primeira missa como sacerdote. E de repente, enquanto ele estava no altar, o terror tomou conta dele. Agora, pela primeira vez na vida, ele teria de falar diretamente com o juiz de toda a terra. E era uma mudança muito grande, porque até então Lutero, ele se relacionava com os santos, com Maria, com Santa Ana, mas agora na missa ele estava falando diretamente com Deus. E como pode ele, um pecador, dirigir-se ao juiz de toda a terra? Em 1510 ele recebeu a oportunidade da sua vida. Ele foi enviado para resolver assuntos de algumas ordens monásticas daquela época lá em Roma, porque algumas ordens estavam brigando entre si, e Lutero fez parte de uma caravana, de uma comitiva que saiu a pé da Alemanha, não tinha outro jeito, e foram a Roma, e isso mudaria a vida de Lutero, e ali surgiram os primeiros questionamentos na sua mente. Por quê? Porque Roma se tornara um frenético mercado espiritual, com todas as pessoas pagando por missas a favor de si mesmas e de entes falecidos. As missas eram realizadas 2 vezes mais rápidas, tão rápido que nem podiam ser compreendidas. Em uma igreja, 2 sacerdotes até celebravam missas ao mesmo tempo, em um só altar, porque tinha que arrecadar, quanto mais missa, mais dinheiro. Então, os 2 sacerdotes celebrando 2 missas diferentes no mesmo altar. Isso levaria um monge sério, né, a pensar. Então ele decidiu escalar a Scaia Sancta. O que era a Scaia Sancta? Escada santa ou sagrada. Essa era a escada que supostamente Jesus subiu ao se postar, ao se posicionar diante de Pilatos, e que depois havia sido levada para Roma de forma sobrenatural. A escada foi transportada para Roma de forma sobrenatural. Então, a escalar a espada, beijar cada degrau e repetir o Pai Nosso em todos eles, acreditava-se ou assegurava-se ao pecador que poderia escolher a alma que quisesse para ficar livre do purgatório. Evidentemente, Lutero apegou-se a essa oportunidade. Contudo, ao chegar no topo da escada, ele foi forçado a questionar: quem sabe se isso aqui é verdade? E se isso aqui não for verdade? Lutero ficou muito incomodado. Aquilo mexeu muito com ele. Ao retornar à Alemanha, ele se tornou professor de Bíblia na nova Universidade de Wittenberg. A cidade podia ser pequena, mas era a capital do politicamente poderoso estado da Saxônia eleitoral, e abençoada pelo eleitor Frederico, o Sábio, quando este permitiu que sua fascinante coleção de relíquias fosse abrigada ali. Relíquias e mais relíquias. Era um lugar digno de peregrinação. A igreja do castelo, continha 9 alas que exibiam com orgulho mais de 19.000 relíquias. Ali era possível observar um punhado de palha da manjedoura de Cristo, um fio da barba de Cristo, um prego da cruz de Cristo,
um pedaço do pão da última ceia, um galho da sarça ardente de Moisés, um fio de cabelo, um pouco de cabelo de Maria, e alguns pedaços da sua roupa, além de incontáveis dentes e ossos de santos também celebrados e que eram muito venerados. A veneração de cada item valia a indulgência de 100 dias, com um dia adicional por ala. Cada ala que você visitava ganhava um dia a mais. Isso significava que o piedoso visitante poderia somar quase 2 milhões de dias fora do purgatório. Então você vai reduzindo o seu tempo no purgatório. Essa era a crença. Como é que funcionava esse comércio naquela época? Como é que essas coisas aconteceram? Tem uma frase muito interessante que diz assim: quando a moeda no cofre quando a moeda no cofre ressoa, a alma do purgatório voa. Quando a moeda no cofre ressoa, a alma do purgatório voa. E assim dizia. Quem dizia isso? Quem é que fez essa frase? Um homem chamado, um bispo, um católico, chamado Johann Tetzel, que era o evangelista itinerante das indulgências, que acendeu a fúria de Lutero. Outro dos seus jingos mais populares era: coloque seus centavos no prato, e os portões de pérolas se abrem no ato. Coloque seus centavos no prato, e os portões de pérola se abrem no ato. Com seus sermões lúgubres e o seu quarteto viajante, ele dificilmente era sutil. Então ele dizia: vocês não ouvem as vozes dos seus pais mortos em lamentações? Ele perguntava à audiência. E outros que diziam: tenha misericórdia de mim, porque estamos passando por um duro castigo e dor. Vocês não estão ouvindo as almas do purgatório, seus familiares gritando, clamando pela ajuda de vocês? Vocês têm que colocar a oferta para tirá-los do purgatório. E continuava assim: você pode nos redimir disso com uma pequena... Aí as almas diziam: você pode nos redimir disso com uma pequena moeda. E para isso o preço era uma pechincha. Ele nem mesmo pedia ao povo que se confessasse, bastava o dinheiro. Então a indulgência salvaria a pessoa do purgatório, ainda que esse indivíduo fosse culpado de estuprar a mãe de Deus. Ele seria salvo do purgatório. Evidentemente que Tetzel fazia muito sucesso, e enquanto as pessoas se livravam do purgatório, o Papa conseguia dinheiro para reconstruir a Basílica de São Pedro como a joia da coroa do Vaticano. Por trás de tudo isso, entretanto, havia um tom de descontentamento pelo fato de o dinheiro alemão estar sendo usado para financiar projetos arquitetônicos italianos. Mas ninguém se importava com isso como Lutero. Para o devotado monge, a maneira como essas indulgências estavam sendo oferecidas significava que ninguém precisava arrepender-se de seus pecados de verdade, e isso era um escândalo. Você não precisava se arrepender dos seus pecados, você comprava o perdão com dinheiro. E aqui também uma das razões porque os nobres da Alemanha, os príncipes, os governantes, apoiaram Lutero, porque ninguém aguentava mais o domínio de Roma. Roma queria impostos, queria dinheiro, impunha impostos, dinheiro. Roma interferia em tudo. Então já havia esse anseio de se libertar dessa intervenção e desse jugo de Roma. Por isso Lutero teve o apoio, sim, dos nobres da Alemanha. Por isso que a reforma protestante ela teve também implicações sociais, políticas e econômicas. No dia de Todos os Santos, no dia 1º de novembro de 1517, os méritos dos santos deveriam ser oferecidos em Wittenberg, que é uma cidade onde eu estive também, E assim, na véspera do dia de Todos os Santos, ele pregou na porta da igreja uma lista de 95 teses para um debate sobre a questão das indulgências. Todas as veriam no dia seguinte.
Quando eu estive em Wittenberg, na igreja onde Lutero pregou as 95 teses, infelizmente eu não pude entrar em 2015. A igreja estava em reforma e ela estava cercada, né, por cavaletes, por alambrados, coisas assim, porque estava em reforma. Por quê? Toda a Alemanha estava se preparando para a festa dos 500 anos de comemoração, 500 anos da reforma. Mas a porta estava lá, e eu pude ver que estava lá escrita, né, esculpida em latim, as 95 teses. Lutero preparou as teses em latim, porque naquela época, tanto Lutero como seus amigos, Melanchthon e vários outros, eles eram eruditos. Lembre-se que isso está acontecendo já como fruto da Renascença também, onde, no período da Renascença, a turma valoriza muito o saber, o conhecimento, a oratória, a lógica. Eles voltam às fontes, eles vão atrás de novo da literatura romana, grega. Os pais da igreja vão atrás de tudo isso, o grego, o hebraico, tudo isso é enfatizado. Tanto que os reformadores sabiam, falavam o latim muito bem, né? E a prova disso é de que quando Lutero morreu, no seu funeral, quem fez a pregação foi Melanchthon. Lutero tinha um grupo de amigos, e Melanchthon era o mais jovem de todos eles, né? Então Melanchthon fez a pregação, falou no funeral de Lutero, e a pregação foi em latim. Então eles tinham um grande conhecimento, uma bagagem muito grande, né? Então Lutero pregou em latim. Outra coisa, Lutero não pregou as 95 teses para o povo da Alemanha. Ele fez isso para a turma da universidade, por isso que ela estava em latim, senão ele teria colocado em alemão. Era para provocar uma discussão dentro da universidade sobre as indulgências que estavam sendo vendidas e distribuídas em toda a Europa. Porém, alguém traduziu, jogou para o povo, e aquilo inflamou toda a Europa, não teve mais como parar. A primeira reação veio, previsivelmente, do traficante de indulgências, o Johann Tetzel, esse que fez essas frases bonitinhas aí. Ele emitiu de pronto, imediatamente, violentas exigências de que Lutero fosse queimado como herege. Além de publicar uma resposta a Lutero com argumentos a favor da superioridade das indulgências sobre meros atos de amor, pois o amor próprio é superior ao amor ao próximo. Não demoraria muito para o clamor contra Lutero crescer, e no ano seguinte, em 1518, o Papa decidiu conferir a Rosa de Ouro, que era a maior honra que ele poderia conferir ao eleitor Frederico o Sábio. Ele era um príncipe eleitor. O que significa um príncipe eleitor? Eram os príncipes que elegiam o imperador. Então eles tinham um poder muito grande, os príncipes eleitores, mas todos estavam submissos a Roma. Então o Papa lhe conferiu, né, a comenda mais importante, que era a Rosa de Ouro, e com esse entendimento, o Papa fez isso já esperando que o Frederico entregasse o Lutero para ser julgado, que ele não protegeria o Lutero. Contudo, um oponente mais formidável do que Tetzel surgiu, que foi Johann Eck, e ele era um homem muito inteligente. Em 1519, o Eck mostrou-se um hábil debatedor contra Lutero na cidade de Leipzig. Para Eck, até a Escritura recebe o seu poder e autoridade do Papa. A Bíblia só tem autoridade se o Papa lhe der. Essa era a posição deles. Assim Lutero admitiu se identificar. Quando Lutero soube disso, não, eu não me identifico com vocês. Eu estou muito mais para João Hus, que já tinha morrido na fogueira, né? João Hus lá em Praga. Ou então Wycliffe, que era de Oxford, que também já tinha sido banido pela Igreja Católica. Então Lutero diz, eu me alinho mais com eles, com esses que já morreram, que vocês já mataram, do que com a Igreja Romana. Nos meses seguintes ficava cada vez mais claro para Lutero que se Roma considerasse o Papa uma autoridade acima da Escritura, ela jamais poderia ser reformada pela palavra de Deus. A palavra do Papa sempre triunfaria sobre a palavra de Deus. Nesse caso, o reino do anticristo estava estabelecido
E essa já não seria a igreja de Deus, e sim a sinagoga de Satanás. É muito interessante que nessa época circulam nos jornais da Alemanha, da Europa, muitas cartoons, né? Muitos desenhos. E incrível como eles se hostilizam. A igreja romana também publica, mas os reformadores, a igreja que estava surgindo da reforma, começa a publicar coisas assim, muito agressivas, muito hostis sobre a igreja, e vai representar a igreja como mercenários, como lobos e assim por diante, uma linguagem bem forte. Bem, Lutero passou o ano de 1520 escrevendo, e na verdade ele escrevia mais rápido do que 3 impressoras poderiam imprimir, e nessa época ele já podia contar com a imprensa móvel que foi inventada por Gutenberg. E ele foi obrigado então a diminuir o ritmo para as impressoras, elas não conseguiam imprimir o que ele produzia. Em vez de escrever em latim acadêmico, ele escreveu no alemão usado pelo povo, para que o povo comum, e não apenas os eruditos, pudesse entender o Evangelho. E aí o Evangelho é fogo que se espalha e ninguém consegue deter, assim é a palavra de Deus. Sua velocidade extraordinária, seu estilo fácil e sua mensagem explosiva, e ele era explosivo, tinha um temperamento explosivo, combinaram-se com as recém-descobertas maravilhas da impressão gráfica, que para dentro de semanas tornar Lutero o autor alemão mais lido daquela época. A primeira obra que Lutero publicou chamou-se Carta à Nobreza Cristã da Nação Alemã. Foi o toque da trombeta da reforma de Lutero contra as muralhas defensivas que Roma construiu ao redor de si. E Roma tinha 3 muralhas desse tipo que a protegiam. A primeira defesa de Roma, a primeira muralha, era a alegação de que o Papa consistia no poder supremo da terra. O Papa tem poder supremo. Essa é a primeira muralha de Roma. Não se questiona o Papa. A segunda muralha é que só o Papa podia interpretar as Escrituras. Ninguém mais. E a terceira, que ninguém, senão o Papa, detinha autoridade para convocar um concílio e assim reformar a igreja. Com esses muros em pé, Roma era inexpugnável e Roma era irreformável. Um mês depois, ele publicou uma obra chamada Do Cativeiro Babilônico da Igreja. Essa obra se seguiu à primeira, com um ataque contra a alegação romana de que a graça de Deus fluía apenas dos sacramentos controlados pelos sacerdotes. Você quer graça de Deus? Só o sacerdote é que pode ministrar essa graça, ninguém mais. E Lutero se levantou contra isso. A terceira e a mais importante das muralhas, a terceira e a mais importante das obras de Lutero, naquele ano, foi da liberdade cristã. Tendo desferido seus ataques, essa obra representava a explicação positiva do Evangelho. Agora é mostrar o Evangelho. E ele a dedicou ao Papa, e isso aqui é interessante, pois apesar de todos os seus ataques a Roma e aos papas, ele ainda queria salvar o pontífice. Ele estava com boa vontade. E aí em 1520 o Papa emitiu uma bula, um decreto, autenticado pelo selo ou bula do próprio Papa, ordenando que Lutero se retratasse em 60 dias, ou encarasse a excomunhão e o banimento, sobre o qual ninguém seria permitido abrigá-lo ou sustentá-lo. Ao contrário, as pessoas eram obrigadas a entregá-lo. Qualquer um que abrigasse Lutero, que acolhesse Lutero, estaria cometendo um crime. Isso confirmou o raciocínio de Lutero. Ninguém tentou refutá-lo com a Escritura. Uma prova para ele de que Roma não estava interessada na palavra de Deus, só em silenciar quaisquer ameaças à sua supremacia, colocando-se acima e contra a palavra de Deus. Roma só poderia ser um instrumento de Satanás, na visão de Lutero. Sua intensa resposta foi um tratado intitulado Contra a Execrável Bula do Anticristo. Então, o Papa emitiu uma bula e Lutero emitiu uma contrabula e deu o nome para ela de Contra a Execrável Bula do Anticristo.
Assim, quando o prazo de 60 dias terminou, que o Papa tinha dado um prazo para ele se retratar, o povo de Wittenberg foi convidado ao fosso de carniça do lado de fora de um dos portões da cidade. Lutero apareceu e queimou sua cópia da bula com as seguintes palavras: pelo fato de vocês confundirem a verdade de Deus, o Senhor hoje confunde vocês, que sejam lançados no fogo. Com a bula foram queimadas obras de teologia e livros da lei canônica, destruindo em sentido simbólico todo o sistema eclesiástico da Igreja Romana. E era uma situação que o Sacro Imperador Romano não poderia tolerar. Lutero então foi convocado ainda em 1520 a apresentar-se diante dele no próximo concílio imperial em Worms, chamado o Parlamento de Worms ou a Dieta de Worms. E lá, quando foi exigido que ele se retratasse, teve até um momento que Lutero pediu um tempo. Vocês me dão um tempo, eu preciso de um tempo para pensar. Porque Lutero nem esperava que ele seria já pedido na primeira audiência e seria exigido que ele se retratasse. Ele se retirou, no dia seguinte ele voltou, e aí ele pronunciou, ele fez uma declaração que até hoje empolga muita gente. E ele disse: a menos que vocês provem para mim pela Escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. A partir deste momento, Lutero passou a enfrentar a ira do imperador e do Papa e a possibilidade de ser queimado. Como ele estava hospedado perto do local, do castelo onde ele foi fazer foi se apresentar, e ele então não esperou. Vários amigos disseram para ele: foge. E ele então arranjou um cavalo e ele fugiu no meio da noite, né? Fugiu no meio da noite. E vamos ver o que acontece. Depois da audiência, não demorou muito tempo para o imperador declarar Lutero um cismático obstinado e herege manifesto, que não deveria ser recebido e lido por ninguém, sob a pena de castigo mais terrível. Lutero, entretanto, não ficou esperando a condenação em Worms. Ele já havia embarcado em uma carruagem para Wittenberg. No caminho, ele foi raptado por um grupo de cavaleiros a serviço do eleitor Frederico, o próprio Frederico, que ganhou a rosa de ouro do Papa. Agora o Frederico mandou raptar Lutero. Frederico Sábio, que criou um plano para proteger Lutero no castelo de Wartburg, na cidade de Eisenach. Pela graça de Deus, eu estive no castelo em 2015. Uma coisa fascinante. E uma das coisas que me chamou a atenção, o castelo fica muito alto, acho que quase 500 metros de altura da cidade. A gente vai de ônibus, vai de carro até o momento. Aí chega um momento que você não consegue mais ir de carro e você tem que caminhar a pé, e é um bom trecho ainda, um bom pedaço para caminhar a pé. Mas lá de cima do castelo, dá para ver muita coisa, quilômetros e quilômetros a distância, dezenas de quilômetros, uma vista muito bonita. Então Lutero esteve no castelo de Wartburg, ali. E é interessante que esse foi o lar secreto de Lutero pelos 10 meses seguintes, e o cenário dos seus feitos mais extraordinários. Ele deixou a barba e o cabelo crescer, escondendo seu visual de monge, e logo estava irreconhecível nas roupas de cavaleiro. O fora da lei, Martinho Lutero, desaparecera. Esse personagem agora era conhecido como Sr. Jorge. Ele usou o nome de Jorge por um tempo. Lutero considerou esse período no castelo muito difícil. Ele estava solitário e doente. Ainda assim trabalhou em um frenesi que superou até os esforços do ano anterior. Incapaz de pregar, onde ele gostava de pregar, na igreja de Wittenberg para a congregação, ele escreveu um livro de sermões. E entre outras coisas, em menos de 11 semanas, ele conseguiu traduzir o Novo Testamento grego do Erasmo para o alemão. Este é um nome muito importante, não vou tratar hoje, mas o Erasmo de Roterdã
foi um homem com quem Lutero teve muito relacionamento e teve uma influência muito grande em Lutero. Agora, o fato do Erasmo nunca romper definitivamente com Roma e sempre passar a mão, ficar em cima do muro, Lutero se afastou dele. Mas ele foi de grande ajuda para Lutero, por outro lado, porque Lutero traduziu o Novo Testamento de Erasmo. A tradução de Erasmo foi que Lutero usou para traduzir o Novo Testamento para o alemão. A linguagem era tão enérgica, tão envolvente, tão das ruas, que transformou a própria maneira das pessoas falarem alemão. E aí entra a influência de Lutero na vida alemã. Lutero estava se tornando o pai da língua alemã moderna. Em setembro de 1522, Lutero realizou o sonho de que as pessoas pudessem desfrutar e provar a clara e pura palavra de Deus e agarrar-se a ela. Ele fez a tradução do Novo Testamento para o alemão. Lá no castelo de Wartburg, Lutero sofreu tentações e ataques que jamais o deixariam. E ele conta: minha tentação é esta, achar que eu não conto com um Deus gracioso. Pode parecer uma tentação estranha, depois de todos os seus contratempos, mas ele a enxergava como um ataque do diabo, e isso forçava a ser um médico especialista em dúvida. Não que isso fosse sempre óbvio, às vezes ele rugia injúrias debochadas ao tentador, às vezes ele xingava o diabo. Mas se isso não for suficiente para você, diabo, eu também defequei e urinei. Então o diabo o acusava: você fez isso, fez isso, fez isso. E se isso não for suficiente, eu quero dizer para você que eu defequei e urinei, tá? Põe aí na sua lista, né? Então ele começou a usar esses termos, né? Então ele abre a sua boca, né? E aí ele falava para o diabo: então, diabo, abra a sua boca e pega um bom pedaço para você. Em outras ocasiões, ele defecaria no inimigo ou lançaria seu tinteiro nele, deixando para os peregrinos de Lutero admirarem uma mancha de tinta, regularmente retocada, evidentemente, de modo a aumentar o senso de devoção. As relíquias aí passou a ser um tipo de relíquia também. Eu estive no quarto de Lutero, na sala de Lutero, lá no castelo de Wartburg, e é interessante, né? E de fato tem o fogão, tem a mesa de Lutero, sua mesa de trabalho, e do lado do fogão tem uma mancha na parede. E é interessante que aonde você vai, nos museus, nas igrejas na Alemanha, nos castelos, sempre tem uma placa escrita, às vezes em alemão, em inglês e francês, às vezes só em inglês e francês, às vezes inglês e alemão, inglês e francês. E ali, do lado de fora do quarto de Lutero, tem uma placa dizendo: olha, existe aí uma mancha que diz que Lutero jogou um tinteiro no diabo quando ele estava trabalhando. Ele se sentiu tão atacado pelo inimigo que ele jogou o tinteiro no diabo, né? Agora, os alemães colocam aquilo ali como uma suposição. Ninguém diz: olha, isso realmente aconteceu, mas é isso que se comenta, né? Quando Lutero saiu do castelo e retornou à cidade de Wittenberg, ele buscou persuadir as pessoas com as escrituras. E aí ele teve que mudar muita coisa. Olha que bonito que ele fez. Ele preparou uma nova liturgia. Lutero introduziu o cântico congregacional, ou canto congregacional. Por quê? Porque até então era só os padres que cantavam e o povo ficava assistindo. Por isso ele compôs hinos, ele era músico, ele era compositor. Lutero tinha uma grande habilidade para música e ele amava a música. Ele chegou a declarar: existe apenas uma coisa mais importante que a música: a palavra de Deus. Depois da palavra de Deus, a música é mais importante. Então ele ajudou a igreja na Alemanha com essas composições e com uma nova liturgia. Ele fez isso. Aliás, o hino Castelo Forte que nós cantamos é uma adaptação de Martinho Lutero. É um hino do folclore alemão. Lutero pegou a música e colocou uma letra muito bonita. Em 1523, a cidade de Zurique, na Alemanha, onde tive a bênção também de visitar, ela aderiu à reforma. E ali a cidade aderiu à reforma porque estava debaixo da influência da pregação de Ulrich Zwinglio. E eles tiveram uma aproximação, mas depois os dois não se entenderam, né? A gente vai ver isso, que
Zwingli e Lutero não se entenderam por causa da questão da ceia do Senhor, mas isso vai acontecer depois em Augsburg. Em 1524 houve uma revolução na Alemanha chamada a Guerra dos Camponeses ou dos Campesinos, né? Eles se insurgiram. Por quê? Porque eles não aguentavam mais o jugo, a falta de comida, a injustiça, a falta de apoio e o abuso dos poderes. E aí os camponeses se levantaram numa guerra, usando tudo quanto é tipo de armas antigas, como lanças, facas, facões, mas usando armas modernas também, para aquela época. E era uma coisa muito complicada. E sabe o que aconteceu? Lutero foi capaz de unir os católicos com os protestantes, os nobres, para acabar com essa guerra, que tinha um dos seus líderes ali, o Müntzer, que depois ele foi condenado e decapitado, né? Bom, o movimento da Guerra dos Camponeses fracassou em 1525 e acabou, né? Pouco a pouco, os conventos foram se esvaziando com a Reforma Protestante. O que aconteceu? Os monges foram saindo do convento e incentivados pelos reformadores, foram se casando. E também as freiras também começou a acontecer a mesma coisa, né? A mesma coisa. Por exemplo, teve no convento ali, onde Lutero estava, tinha 9 freiras, e 8 delas arranjaram o casamento. E uma delas não queria se casar. Não, eu não vou casar. Mas depois se descobriu que ela secretamente gostava de Martinho Lutero. E essa era a Catarina de Bora. E aí Lutero ficou sabendo e tudo, tiveram uma conversa. E o que aconteceu? Em 13 de julho de 1525, com 42 anos, ele se casou com Catarina von Bora. Ela era 15 anos mais nova do que ele. E construíram um lar no antigo mosteiro. O mosteiro foi dado a Lutero para a sua moradia. Ali ele criou sua família. E o mosteiro tornou-se de novo um mosteiro barulhento. Por quê? Porque Lutero teve filhos e filhas, né? E ele recebia amigos, recebia visitantes, tá? E assim por diante. 2 vezes, contudo, a tragédia atingiu a família. As 2 filhas morreram jovens, uma delas, a Madalena, nos braços de Martinho Lutero. Ele foi vencido pelas lágrimas, mas fez o seu melhor para consolar o restante da família com a esperança do Evangelho. Olha o que ele disse nessa ocasião: ela ressuscitará no último dia. Ele declarou diante do caixão. Isso foi dito com uma confiança que outrora ele teria considerado um pecado presunçoso, mas agora, por causa do Evangelho, ele acreditava que isso aconteceria. Os últimos anos de Lutero. Em 1530, 9 anos depois de Lutero aparecer diante dele, lá no parlamento de Worms, o imperador Carlos V decidiu convocar uma dieta imperial, desta vez em Augsburg, na cidade de Augsburg. Lutero não poderia ir, pois ainda era um herege condenado sob banimento do imperador. Ainda assim, em Augsburg, seu jovem colega, Philipp Melanchthon, aquele que pregou no seu funeral, sabia muito latim, ele compôs uma confissão de fé luterana para ser submetido ao imperador. Lutero ficou muito satisfeito com aquela declaração, mas o imperador não gostou. Entretanto, 9 príncipes do império assinaram a confissão, né? Protestaram contra o imperador, assinaram a confissão, e aquilo tornou-se oficialmente uma força que passaria a ser considerada. E por trás desse crescimento inicial da reforma estava a incansável pena de Lutero. Ele produziu 40 volumes de comentários bíblicos, livros de sermões, tratados e obras teológicas. Mais importantes de todas elas, contudo, é a tradução do Antigo Testamento para o alemão, completada em 1534 e publicada com prefácios, notas e ilustrações. Aqui vocês encontrarão, dizia ele no prefácio, as faixas
e as faixas da manjedoura em que Cristo pousa, as faixas e a manjedoura em que Cristo repousa, anunciava o prefácio. Lutero sempre enfatizava que toda a Escritura trata apenas de Cristo, pois é apenas pela fé nele que alguém poderia ser salvo. Seus problemas com o livro de Tiago derivaram-se exatamente por esse motivo. Ele considerava não haver Cristo suficiente no livro de Tiago. Ele não gostava da epístola de Tiago, tanto que por ele teria tirado da Bíblia, né? Ele não tinha autoridade para isso, né? Em um domingo, quando a passagem bíblica do dia era no livro de Tiago, era na carta de Tiago, ele apenas leu o texto e então disse para a congregação: não quero pregar isso, e prosseguiu pregando outra coisa. Então ele não gostava mesmo do livro de Tiago. É complicado. Você está na igreja, teu pastor lê um texto, lê um livro, eu não vou pregar, eu não gosto disso, não vou pregar isso. É complicado. Em 1534, ele sofreu o primeiro de uma série de ataques cardíacos. Ao andar, sofria de um abscesso doloroso na perna, com frequentes e excruciantes dores ocasionadas por pedra nos rins. Ao trabalhar, ele lutava com fortes dores de cabeça, tonturas e um zumbido alto rugindo nos seus ouvidos. Na vida não era fácil. Em janeiro de 1546, Lutero tinha 63 anos e se considerava muito velho. Contra os temores da sua esposa, a Catarina, ele desafiou o congelante inverno da Saxônia ao viajar até Eisleben, onde ele nasceu, sua cidade natal, para julgar uma disputa. Chegando lá, sentindo-se que não teria muito tempo, seus pensamentos voltaram-se para a ressurreição após a morte. Durante a ceia, a conversa foi sobre se reconheceríamos ou não uns aos outros na eternidade, na ressurreição. Ele tinha certeza que sim. Para Lutero, nós vamos conhecer uns aos outros lá na eternidade. Depois da refeição, ele sentiu dores e um aperto no peito. Deitando-se na cama, recitou o Salmo 31, versículo 5: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. E então, jocosamente, humoristicamente, mandou que os presentes orassem por nosso Senhor Deus e pelo Evangelho, que tudo fique bem com ele, pois o Concílio de Trento, o Concílio de Trento e o maldito Papa estão muito furiosos com Deus. A piada tinha uma mensagem séria, e assim por diante. Agora eu acho, qualquer um ia estranhar isso. Quem é que pediria oração por Deus? Mas vamos orar pelo Senhor, né? O Senhor está em sério perigo, né? Roma que está atacando o nosso Deus, vamos orar pelo nosso Deus, vamos orar pelo Evangelho, né? Então Lutero tinha essas coisas, né? Mas ele fez isso de forma jocosa, né? De forma humorística. A piada tinha uma mensagem séria: sua morte não importava, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E aí reflete Romanos 1,17, que foi um versículo chave na vida de Lutero, né? Pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar, e não pode ser silenciado pela morte de um servo, ou um filho, ou pela fúria do inimigo. Por último, no que quase pareceu uma repetição do seu julgamento lá na dieta de Worms, perguntaram-lhe, as pessoas em volta dele lhe perguntaram: você está pronto para morrer, confiando em seu Senhor, Jesus Cristo, e confessar a doutrina que ensinou em seu nome? Um claro sim foi a resposta, sim. E é muito interessante, quando você vai no museu, isso deve ter na internet também, a foto de Lutero no leito de morte, né? Não havia sacerdotes presentes, né? Pouco depois ele deu o último suspiro. Não havia sacerdotes presentes, não havia sacramentos administrados, não houve extrema-unção, e nenhuma última confissão foi feita. Em vez disso, havia simples confiança diante de Deus. Tudo era um testemunho de como seu ensino havia mudado as coisas. Lutero foi enterrado embaixo do seu próprio púlpito. Então é isso que eu preparei para passar para vocês sobre Martim Lutero. Tem muito mais coisas, né? O que aconteceu depois,
as coisas que acontecem. Por exemplo, a preocupação dele quando ele estava preso no castelo de Wartburg é que a igreja ficou acéfala, ou então a reforma, onde está a liderança. Muita gente se preocupou, né? Aí alguns começaram a meter os pés pelas mãos e assim por diante. Alguns líderes da reforma começaram a se levantar para provocar ainda mais a igreja romana e assim por diante, né? Então nas missas, alguns padres começaram a como que fazer tudo diferente. Ao invés de colocar a hóstia na boca das pessoas, começaram a distribuir nas mãos, e o povo considerou aquilo um sacrilégio, né? O vinho que não era servido passou a ser servido, e o povo não estava pronto para tanta coisa, porque essas transições não acontecem de uma vez, né? Mas que Lutero teve uma influência muito grande, com certeza ele tem. Então aonde você vai na Alemanha, como eu estive, por exemplo, na igreja Domo de Berlim, que é a maior igreja evangélica da Alemanha, a maior igreja protestante da Alemanha, você vai ver a estátua de Lutero, bem lá em cima, com outros reformadores, a história da Alemanha e assim por diante. Então é muito importante, e hoje o luteranismo se espalhou para o mundo todo, como tem aqui no Brasil, a sua universidade lá no sul, a Universidade Luterana, que também compete aí com a Metodista e a Universidade Mackenzie, confessional também. Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre Martinho Lutero. Tem muito mais coisa? Tem muito mais coisas. Eu me lembro do tempo que eu passei no seminário católico, nós constantemente éramos bombardeados sobre essa questão do protestantismo. Então o padre colocava, fazia um risco no quadro negro, naquela época no quadro, na lousa, e ele colocava de um lado protestantismo, do outro lado catolicismo, né? E aqui ele colocava protestantismo, líder Martinho Lutero, aqui líder Jesus Cristo. Pronto, já acabou, já não tem mais nada o que fazer. Aí ele colocando mais coisas, né, sobre Lutero, né? Não tem a Bíblia completa, porque aí entra a contra-reforma, e Lutero já estava ciente disso, né? A contra-reforma foi um movimento que surgiu principalmente com os jesuítas, com Inácio de Loyola, né? Que era um soldado espanhol, e ele foi ferido, e ele então foi para a cama, começou a meditar, pensar, e fundou a Ordem dos Jesuítas, né? E depois o Papa convoca o Concílio de Trento, e o Concílio de Trento era uma resposta da Igreja Romana àquilo que estava já varrendo a Europa, né? Então vocês vão ver, por exemplo, que quando o Brasil foi descoberto em 1500, e alguns calvinistas, protestantes vieram para o Brasil, né? Como Villegagnon, como o príncipe Maurício de Nassau, que se estabeleceu por lá de Recife, eram protestantes, eram calvinistas, e que pena que eles foram expulsos. Teria mudado para melhor a situação do Brasil, se nós já tivéssemos desde aquela época implantado na nossa nação a ética protestante, a ética que vem da palavra de Deus, né? Nós temos a chance de fazer isso hoje, como igreja de Cristo. Então a contra-reforma, e aí Roma aproveitou para ampliar os livros da Bíblia. Ela vai pegar alguns livros e vai acrescentar no Antigo Testamento, como o livro de Baruque, o livro de Judite, Eclesiástico, um capítulo a mais no livro de Daniel, o livro de Tobias, o livro de Tobias, 1º e 2º Macabeus. E aí eles podiam dizer, né, Bíblia protestante, 66 livros, Bíblia católica, 72 livros. Está vendo? Aqui está incompleto, aqui está faltando, aqui não, aqui está completo, né? Então eu cresci com isso, eu era bombardeado com isso o tempo todo. Então para mim os protestantes eram do diabo. Eu me lembro na minha juventude, às vezes missionários evangélicos visitavam a nossa casa lá na roça no interior de Minas, e eu ficava muito bravo com a minha mãe, eu brigava com a minha mãe, e dizendo para ela, a senhora não vai dar café para essa turma, a senhora não vai dar café para essa turma, esses inimigos da Virgem Maria, esses quebra-santos, Então era assim, né? Então eu fui assim muito voltado contra isso, né? Mas a graça de Deus, ela é irresistível, né? E eu
perdi, eu fui nocauteado por Jesus. E a melhor coisa é perder a guerra para Jesus. É ser prisioneiro de Cristo, né? É ser prisioneiro de Cristo. Então, é uma grande bênção. Eu estou encerrando agora. E quem sabe, numa outra ocasião, nós vamos falar aqui sobre o pensamento de Lutero. Lutero enfatizou a graça. Lutero enfatizou a teologia da cruz, em contraste com a teologia da glória. Ele criticou a teologia da glória, né, que fala dos grandes feitos de Deus, mas ele disse: não, é o Deus crucificado, é a teologia do sofrimento. E ele então enfatizou a teologia da cruz, né? E também, já falei aqui para vocês que a sua grande diferença com o Erasmo de Roterdã é que o Erasmo pegava muito leve com a turma de Roma, e ele não gostava disso no Erasmo. E eles tinham posições diferentes também na questão da salvação pela graça, da doutrina da graça. Agora, o desacordo de Lutero com Zwinglio, quando eles estiveram ali na Confissão de Augsburg, e eles não puderam entrar em acordo. Zwinglio até orou antes de começar a reunião, pedindo a Deus que ajudasse, que não houvesse divisões, que cada um cedesse e tudo isso, mas não teve acordo. Por quê? Porque Lutero defendeu a consubstanciação, e Zwinglio não aceitou isso, sobre a Santa Ceia, ou sobre a ceia do Senhor. A Zwinglio defendia o simbolismo. Os elementos, o cálice e o pão representam, não são o corpo e o sangue de Jesus. Mas para Lutero, ele não cria na transubstanciação. E a transubstanciação é o que a Igreja Católica sempre creu e continua crendo. Que na hora da missa, o vinho e o pão e o vinho, se transformam literalmente no sangue e no corpo de Jesus. Lutero ele deixou de ir tão longe assim. Ele acreditava que na hora da ceia, então os elementos, o pão e o vinho, continham. Cristo estava fisicamente presente, embora você não tocasse nele, mas ele estava ali fisicamente presente. E Zwinglio não aceitou essa posição de Lutero, né? Então, fica aí a nossa palestra sobre Lutero. Grande inspiração. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na vida de Lutero, ele orava mais de 3 horas por dia. Ele orava mais de 3 horas por dia. Isso me chamou a atenção. Um homem, um erudito, um acadêmico, um homem com uma bagagem incrível. Quem é que tinha a mente desse homem? Pouca gente tinha. Mas ele tinha uma vida piedosa, apesar de tudo. Ele gostava de sentar à mesa e conversar com seus alunos, né, com as pessoas. Era conversas à mesa, regada, cerveja e comendo salsicha. E assim por diante, né? Então, é uma grande vida. O Lutero, para mim, ele me inspirou muito. Para mim, algo aconteceu comigo nesses últimos dias, estudando e lendo sobre Lutero. Que incrível, né? Esses homens que já viveram há séculos, como ele, como Spurgeon, como João Calvino, como John Wesley, exerce uma influência tão grande na nossa vida, né? Isso deve nos servir de ânimo, sermos fiéis à palavra, não negociar o Evangelho. Vamos pregar a cruz, vamos pregar a graça de Deus, vamos anunciar que a palavra de Deus é totalmente confiável, que ela é suficiente para a salvação. Vamos pregar a vida eterna em Cristo Jesus, seu senhorio, né? o seu reinado, sua majestade. Preguemos a Cristo. Vamos ficar longe desse lixo que se transformou a igreja evangélica brasileira hoje, não na sua totalidade, mas uma boa parte dela. Como eu disse hoje no programa de rádio, grande parte dos líderes evangélicos hoje são lixo. São lixos. Grande parte do que essa turma prega hoje é lixo. Grande parte das suas doutrinas, dos seus ensinos é lixo, é lixo, é lamentável. E eu sei que isso está sendo gravado e filmado, e não vou pedir para editar não, isso vai ficar, né? Nós precisamos demonstrar nossa indignação. Foi isso que levou esses homens, né? Nós não podemos conviver com isso, nós não podemos aceitar isso, né? Então é assim que as coisas mudam na nossa vida, na igreja onde frequentamos e assim por diante. Deus abençoe os irmãos. Eu quero neste momento, amém,
Alguém faz a pergunta: precisamos de uma nova reforma? Não creio que precisamos de uma nova reforma. Precisamos voltar às Escrituras. Precisamos voltar àquilo que a reforma fez. Só a graça, só a fé, só Cristo, né? Só as Escrituras. E só Deus a glória. Só a Deus a glória. Amém?